Se liga só nessa sugestão de tema que o Eric Benini enviou. Na verdade, são dois vídeos aqui excelentes para a gente gravar. Vamos para esse de hoje. Queria colocar algumas dúvidas. Pessoas que treinam uma vez por dia e passam o resto do dia sentados, porque trabalham no computador, por exemplo, precisam de um tempo de recuperação menor do que pessoas que trabalham de forma mais ativa? Ainda assim, seria necessário um dia de repouso? Cara, que pensamento sensacional, fantástico. Isso aqui vai dar um vídeo muito massa. Eu vou só adiantar, né, em relação a essa segunda sugestão, que também vai ser um vídeo, que vai ser inclusive o próximo vídeo que eu vou gravar aqui. Muitos smartwatches indicam um tempo de descanso após exercício. Acredito eu, baseado na frequência cardíaca de repouso. Mas sei que alguns, tipo o Garmin, conseguem cruzar os dados de frequência cardíaca de repouso, sono e treino para indicar o quanto você já descansou ou não. Dá para confiar e se basear nesses dados? Ou apenas nos dispositivos mais avançados? Ou nenhum deles é confiável nesse momento? Ou nenhum deles é confiável nesse sentido? Eric, você veio de onde, pô? Cara, quanta coisa maravilhosa você perguntou aqui. E aí, vamos lá. Vídeo de hoje. Vamos entender qual a relação. Quem faz exercício e fica sentado e quem faz exercício e se mantém ativo ao longo do dia, qual deles terá uma velocidade de recuperação mais rápida? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se porventura você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Como vocês puderam observar, os temas, os vídeos aqui do canal são sugestões vindas de vocês. Então já aproveita, se você tem alguma dúvida, gostaria de esclarecer algum tema relacionado à medicina esportiva, joga aqui nos comentários e vamos nessa, vamos ter um bate-papo que em breve essa sugestão vai se transformar em vídeo aqui no canal também. Aí você aproveita, né? Deixa o seu like, tá fazendo nada? Faz a inscrição, ativa o sininho para que você não perca nenhum vídeo, porque isso é uma via de mão dupla. Eu ajudo vocês compartilhando conteúdo, compartilhando conhecimento e vocês em troca me ajudam a aumentar o alcance aqui do canal. Vamos nessa? E aí vamos nessa, vamos aprender esse processo. Quando a gente faz um exercício, seja qualquer modalidade que for, se eu estiver falando de futebol, corrida, crossfit, natação, a gente tem um gasto de energia. Esse gasto de energia ele vai acontecer durante o exercício, mas depois dele também. Esse gasto de energia depois do exercício a gente chama de EPOC, que é o déficit de oxigênio, o quanto de juros que você precisa pagar pela execução do exercício. Sobre o EPOC, eu já tenho um vídeo específico sobre o assunto. E aí eu vou deixar como sugestão ao final desse vídeo que você clique também nele, ao final do vídeo. Não sai agora não, pera ainda, vamos nessa. Quando você faz essa modalidade, você gastou um percentual de energia. Você atingiu um percentual de uma coisa que a gente chama de VO2 máximo, que é a máxima capacidade de gerar energia que o nosso corpo tem. A gente não consegue treinar todos os dias em 100% do nosso VO2 máximo. As suas zonas de treinamento vão estar ali entre 60% a 80%, que é onde você consegue evoluir em performance, hipertrofia, no endurance, na queima de massa de gordura. Quanto mais próximo de 80, maior a fonte, a energia de carboidrato. Quanto mais próximo dos 60, maior a fonte de energia pelas gorduras. Então esses aqui são alguns dos pontos que a gente precisa ter em mente. Também tem um vídeo sobre VO2 máximo aqui no canal, que vai ser a segunda sugestão. E aí a gente completa os dois, né? O EPOC e o VO2 máximo. Se vocês conseguem ter como base esse conhecimento, vocês vão entender os números que eu vou falar aqui para vocês agora. Vamos nessa? Então, você fez um percentual de 65% do seu VO2 máximo durante 40 minutos na segunda-feira. Você fez bem próximo na terça, você fez bem próximo na quarta. E aí, o que fazer na quinta-feira? Os estudos já mostraram que, se você fizer um treino na quinta como se nada tivesse acontecido, fazer as mesmas proporções que você tem de costume, se você faz mais, se você faz em uma zona de leve a moderado, ou seja, 30%, 40% do seu VO2, ou se você simplesmente fica parado sem fazer nada,
A zona entre 30% a 40%, ela acelera esse processo de recuperação. Seria aquele termo que ficou muito conhecido, né, o hash ativo. Só que, para que você tenha esse hash ativo, você precisa ter volume, precisa ter intensidade de treino, tá certo? Não é simplesmente porque você está treinando 3, 4 vezes na semana que vai se encaixar um hash ativo. O hash ativo vai vir para pessoas que treinam em média 5, 6 vezes por semana, que estão dedicando aí próximo a 7, 10 horas de treinamento por semana. Então isso é volume, isso é intensidade. E aí esse hash ativo funciona para esse padrão de pessoa. Só que a pergunta do Eric foi a seguinte: pessoas que treinam, por exemplo, um indivíduo ou empresário, faz uma sessão de CrossFit, durou uma horinha ali no seu dia. E aí ele passa 10, 12 horas sentado na frente do computador. Ele precisa de um tempo de recuperação menor do que uma pessoa que tem uma demanda, né, de um movimento maior ao longo do dia? É justamente o contrário desse processo. Por quê? É como se esse indivíduo estivesse fazendo nessa atividade física, que são os movimentos corporais fora daquele programado. Vamos entender aqui um processo, atividade física. Esse conceito vale a pena eu reforçar. Atividade física é todo e qualquer movimento corporal que você execute ao longo do seu dia. Exercício físico é todo movimento que você faça de maneira estruturada. Então, se o indivíduo ele vai no box de CrossFit e faz o treino durante uma hora, isso é exercício físico. Se esse indivíduo, porventura, precisa trabalhar, ele trabalha no terceiro andar e aí ele se desloca subindo e descendo escadas 10 vezes no dia, esse movimento se chama atividade física, que é um movimento corporal que ele não está com a intenção exatamente direcionada para estruturar o movimento, tá bom? Conseguiram entender? E aí, quando a gente compara essa população geral aqui, esse empresário e essa pessoa que porventura faz esses movimentos, né, subindo e descendo as escadas, é como se essa pessoa aqui estivesse fazendo aquele hash ativo de quem tem mais volume, de quem tem mais intensidade. Então é justamente o contrário da lógica. Quem faz mais movimento ao longo do dia, junto com o exercício físico, ele tem um tempo de recuperação mais acelerado. E aí vem um grande ponto-chave. Por que é que você faz exercício? A gente precisa entender que os grandes benefícios vão vir tanto no sistema ósseo-muscular, né? Você manter um bom volume de massa muscular, evitar o ganho de peso, ter uma boa massa óssea, e a gente tem os benefícios cardiovasculares, né? Você reduzir chance de hipertensão, de infarto, de AVC, de doença renal. E quando a gente tem esse comportamento sedentário, que é um outro tópico que a gente precisa reforçar, que é justamente você passar muito tempo sentado na frente de um computador, evitando essa atividade física ao longo do dia. Esse comportamento sedentário, ele é suficiente para anular os benefícios cardiovasculares que aquela sessão de exercício fez para você. E em média, isso a gente já tem alguns estudos mostrando que para cada 1 hora de exercício que você faça, se você se mantém de 7 a 8 horas em comportamento sedentário, ou seja, se você ficar paradinho ali na frente do seu notebook de 7 a 8 horas sem se movimentar, é como se você tivesse anulado os benefícios daquela sessão de exercício, tá certo? Então, é justamente o contrário da lógica dessa pergunta que o Eric enviou. E além de você ter a pessoa que faz atividade ao longo do dia ter uma recuperação mais rápida, ela continua mantendo os benefícios cardiovasculares que o exercício faz no seu corpo. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, resta alguma dúvida, comentário sobre esse tema, você sabia disso? Joga aqui nos comentários. Não esquece, mais uma vez, né? Faz a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você é uma pessoa mais curiosa, quer fazer parte, né? Apoiar o meu trabalho, se tornar membro aqui da comunidade, existe a opção que aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, você vai ter uma prioridade na escolha dos temas para que eu aborde aqui, além dos nossos encontros semanais, todas as quarta-feiras, às 8 horas da noite. E aí, vamos pro próximo.